Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Vamos olhar para 2013, perspectivar aquilo que será um ano eventualmente difícil na continuidade de 2012. São convidados desta edição José Benjamar e também Luís Todebom. Agradeço aos dois a vossa presença e, por ser a primeira edição do ano, deixem-me desejar-lhes um bom ano 2013. José Benjamar, começo por si para lhe perguntar que leitura faz da mensagem de ano novo de Cavaco Silva e, sobretudo, a opção de promulgar o orçamento e enviá-lo para o Tribunal Constitucional. Ora bem, em relação à mensagem do nosso Presidente, eu diria que ele não tinha outra hipótese a não ser fazer o que fez. Era necessário hoje para não desestabilizar, digamos, mais o país do que aquilo que ele está, que ele atuasse conforme atuou. Inevitavelmente há, digamos que, algumas dúvidas quanto à constitucionalidade de alguns pontos do Orçamento Geral do Estado. E aí fez aquilo que também lhe competia, que é mandar para o Tribunal Constitucional analisar os pontos que lhe estão, digamos que, a não corresponder, pelo menos, às suas ideias, e julgo que as ideias, genericamente, de quase todos os portugueses estão de acordo que haverá algumas questões no Orçamento Geral do Estado que precisam de ser analisadas à luz da Constituição. Portanto, eu diria que, em relação à atuação, digamos que administrativa, da promulgação do Orçamento Geral do Estado, foi, digamos que, uma atitude correta em relação à situação económica que nós temos neste momento. Quanto ao discurso, aqui já a questão é um pouco diferente. E aqui é um pouco diferente porque eu gostaria que o nosso Presidente da República fosse uma pessoa um pouco mais ativa e um pouco mais clara na sua posição em relação a tudo que se passa no país. E o que acontece é que o seu discurso é um ninho. E quando digo é um ninho, agradou a gregos e a troianos. Também se estamos a falar de política ou de discurso político, não sei se é porque não é bem a mesma coisa. Quando depois ouvimos, curiosamente, mas pode ser que tenhamos tempo de analisar, as afirmações do CDS-PP, mas que foram o PS... um ninho também. Como? Que foram um ninho também. Foram um ninho também, mas é curioso. É um ninho, curiosamente, acho eu, digamos que ligeiramente diferente dos ninhos anteriores. Há ali, digamos que, uma tomada de posição clara em relação a algumas, que tinha vindo a sendo anunciada em relação a algumas, e eu diria que até bastante mais clara do que tinha sido anteriormente. Bom, mas em relação aos dois grandes partidos, ao PS e ao PSD, eu gostei imenso de ouvir, portanto, depois achei duas coisas um pouco estranhas. É não ter sido nem do PS, nem do PSD, os comentadores do Presidente da República não serem uma das primeiras figuras de qualquer dos partidos. Acho que um discurso do Presidente da República merece, apesar de todas as críticas que se lhe possam fazer, merece, da parte de qualquer dos interventores políticos, um respeito que deve ser, digamos que, assumido até em termos visuais, se quiser, pondo a comentá-los as primeiras figuras dos partidos. Mas foi engraçado ver que, e este engraçado entre aspas, que estavam os dois de acordo com aquele discurso. Acho que é quase que impossível. O que é que faltou, quando há pouco classificava de ninho o discurso do Presidente da República, o que é que faltou em termos de clarificação ao discurso de Cavaco Silva? Vamos lá ver, faltou aquilo que lhe vem faltando há alguns tempos, que é tomar uma posição clara em relação, digamos que, ao comportamento, se quisermos, que o Governo tem tido e das políticas que têm sido assumidas ao longo deste último, fundamentalmente ao longo deste último... Mas Cavaco Silva foi claro dizendo que a austeridade falhou. Sim, mas depois acaba, digamos que, dizendo que vamos ter esperança de que tudo continue e que Portugal recupere e que o orçamento atinja os seus objetivos, etc. Portanto, ele diz que falhou, mas depois a política que se segue, e por isso é que aquilo é um ninho, a política que segue é precisamente a mesma que falhou. E ele, com base nesse mesmo orçamento, e digamos que num instrumento que configura essa mesma atuação, neste caso económica e política também, ele dá, digamos que, o seu acordo
E tem esperança que as coisas funcionem de outra maneira. Portanto, por isso eu lhe digo que é um ninho, é estranho. E não há uma tomada de posição clara em relação digamos... Mas ainda assim, Cavaco Silva frisou bem que o Governo deveria adotar uma posição mais firme na negociação com a Europa. Sim, mas aí claramente. Portanto, aí estamos de acordo. Ainda assim parece que não foi suficiente. Ainda assim parece que não foi suficiente. Acho que neste momento, no momento em que nós hoje estamos, nós não podemos estar digamos que com falinhas mansas em relação a um conjunto de questões que são muito importantes. E se há alguma coisa importante hoje para o país, é a nossa relação com a Europa. E ninguém tenha dúvidas disso. Nós não vamos conseguir resolver o nosso problema, seja, digamos, que este governo ou um outro qualquer, mais à direita, mais à esquerda, seja, sem uma atuação muito clara e uma relação muito próxima com a Europa. Luís Tubon, que avaliação faz da declaração do Presidente da República? Foi um discurso de ninho também? Não, eu julgo que o Presidente da República disse coisas muito importantes. Sim, e transmitiu um conjunto de mensagens muito importantes para o país. Primeiro, disse que a austeridade não é suficiente, é preciso começar o crescimento. Mas a austeridade era necessária, portanto, ou seja, há aqui uma estratégia da austeridade antes do crescimento, era uma estratégia fundamental. Aliás, repara, a boa novidade de 2012 são as contas externas superavitárias. Portanto, ou seja, a necessidade de aumento do endividamento externo parou, finalmente. Portanto, já é boa notícia. O resto são tudo más notícias, mas essa é a boa notícia de 2012. Depois disso, um outro aspecto muito importante, que é, atenção, que não pagar a dívida ou renegociar perdão da dívida não é o caminho certo. E esta mensagem, que poucas pessoas falam nisso, é uma mensagem fundamental. Porque começou a ganhar volume, uma onda, dizendo, então, mas se perdoam à Grécia, porquê é que não nos perdoam também a nós? Como se ganhar o estatuto de caloteiro de alguém que não é capaz de pagar as dívidas fosse um estatuto que algum país ou alguma família ou alguma empresa gostasse de ter. Portanto, essa segunda mensagem é uma mensagem fundamental. Associada a essa mensagem diz, mas devíamos renegociar a dívida. Devíamos renegociar, eventualmente, prazos, juros, taxas e, eventualmente, ali um acréscimo de financiamento para resolver alguns problemas estruturais da economia portuguesa que não estão resolvidos e que são basicamente o financiamento das empresas públicas. Portanto, segunda mensagem. Depois dá uma mensagem muito importante que é a necessidade do acordo social. Ou seja, e ligada a esta necessidade do acordo social, dizer, digamos, a todas as entidades políticas, não contem comigo para uma crise política em 2013. O país não suporta uma crise política ligada a uma crise económica. E, portanto, para isso é necessário que o Conselho Económico e Social funcione, que a concertação funcione, etc. O Governo aparece com um diploma, que é, na minha opinião, incompreensível, eu estou à vontade, sou do PSD, como toda a gente sabe, que é a alteração dos limites das indemnizações, que é uma coisa que não se percebe, não é oportuno, não tem nenhum impacto, não se vê que tenha nenhum impacto significativo nas contas das empresas. As empresas não consideram interessante. Faz-me lembrar um bocadinho o modo como foi introduzida a TSU. A TSU, que era uma boa ideia, do ponto de vista conceptual, da maneira como foi introduzida, que sai de um lado, que era das contribuições dos trabalhadores para a segurança económica e social, para tirar do outro lado, diminuir o TSU das empresas. Foi uma apresentação tão desastrada que foram os próprios patrões a não a quererem, que é uma coisa estranha, ou seja, que são os patrões a não quererem uma medida que teoricamente reduz os chamados custos laborais das suas empresas. E agora o jogo vai acontecer a mesma coisa. Vão ser os patrões a dizer, já não precisa disso para nada, não é verdade, não é necessário, não é urgente. Vem apenas introduzir mais instabilidade na relação com os trabalhadores. Vamos lá ver. E depois, repara uma coisa, nós temos, eu considero, eu não estive cá no último programa, onde se falou nas figuras de 2012, eu considero que uma das figuras de 2012 foi o engenheiro João Proença. Eu sou suspeito, eventualmente sou muito amigo dele, mas foi a UGT, o presidente da UGT, foi uma peça fulcral no equilíbrio económico-social do país. E, portanto, não falar com eles, não tentar dialogar com eles é qualquer coisa que para mim é um enigma completo. E, portanto, o Presidente da República, repare,
cobriu todas essas áreas. E, finalmente, disse, eu vou promulgar o orçamento para não criar perturbações e não criar desculpas, inclusivamente, para o não cumprimento, digamos, da política, digamos, na política de ajustamento que nós temos que continuar a prosseguir, mas tenho fundadas dúvidas, suportadas em pareceres que pedi, portanto, e vou mandar isto para o Tribunal Constitucional para uma fiscalização sucessiva do orçamento. E fez bem, porque acalmou toda a gente. O Tribunal Constitucional não tem nenhuma urgência em pronunciar-se-á serenamente e emitirá a sua opinião. E pronto, se houver medidas inconstitucionais, o Governo terá que corrigir e que encontrar medidas alternativas para o déficit orçamental. E é esta a minha leitura do discurso do Presidente. Eu julgo que o Presidente esteve bem e, sobretudo, porque deu as mensagens fundamentais para o país. José Benjamar, e agora o relógio começa a contar. Em termos de execução orçamental, daqui a 3 meses temos dados do IVA, e dados importantes relativamente ao primeiro trimestre, e obviamente há eleições no final do ano. Em Portugal, autárquicas, na Europa também, na Alemanha. Como é que os próximos meses vão ser vividos? Quais são os fatores que vão terminar os próximos meses? Eu diria que são todos os fatores que acabou de referir. Eu vou só voltar ligeiramente atrás e dizer duas coisas. Em relação ao discurso do Presidente da República, eu acho que foi o melhor discurso e foi a melhor participação que o Presidente teve nos últimos 6 meses, ou se quiser quase que um ano. Não ponho isso em causa. E diria a segunda coisa, antes de responder à sua pergunta. Eu penso que o Luís Tudo Bom, neste momento, acabou de dizer aqui parte das coisas que o Presidente da República podia ter afirmado e ter claramente afirmado, inclusive em relação, e que ele não disse, ele apontou ou deu, digamos que, alguma ideia do que se poderia fazer, mas é nessas coisas que eu acho que ele deveria, no momento atual, ser um pouco mais concreto. O Luís Tudo Bom foi claro e concreto no que acabou de dizer, se quisermos, da leitura que fez das palavras do Presidente, mas ele devia ter feito. Aqueles primeiros 20, quase 10 minutos de intervenção são muito herméticos para a totalidade, podem ser dirigidos a alguns políticos, mas para a totalidade dos portugueses. E o Presidente da República é o Presidente da República. É, digamos, claramente o único político que foi eleito por todos os portugueses. Ele tem alguma responsabilidade em explicar ao país, a todos os portugueses, aquilo que claramente quer. E não deixar, às vezes, que à nossa interpretação de comentadores, algumas questões. Voltando à sua pergunta e tentando responder à sua pergunta. Eu diria que este ano de 2013 é o ano de todas as incógnitas. Portanto, nós vamos ter um ano em que partimos com grandes incógnitas, mas talvez seja o ano da clarificação, para além das incógnitas, da clarificação de um conjunto de questões, ou para o bem ou para o mal. Referiu algumas questões que vão ser muito importantes, mas eu vou acrescentar uma que claramente quanto a mim, enquadra todo o possível futuro de 2013, que é a atuação que se quisermos, o Eurogrupo vai ter, isto já para não falar, portanto, em toda a comunidade, vai ter durante este ano. E se vai claramente atuar em conformidade com as necessidades que a Europa tem neste momento. Crescentes, aliás. Crescentes, e há pouco, quando referiu as eleições na Alemanha, é uma condicionante, mas vai ter uma outra antes, que são as eleições na Itália. E as eleições na Itália, vamos ver o que é que vai dar, porque não é claro que o Presidente antigo Monti ganhe. Não é claro. Mas nem sequer é claro que ele se vai candidatar. Mas assumindo que sim. Neste momento as sondagens não apontam para ali. Estão a apontar para mais à esquerda. O que poderá ser, digamos que, o trazer para a Europa mais uma instabilidade em termos governativos de um dos grandes países da Europa. Mas claramente, digamos que se a Europa não assume claramente, em termos estratégicos, o seu futuro, o que quer para o futuro, é um bocado como Portugal, mas esqueçamos Portugal, porque Portugal, como eu dizia há bocadinho,
Vamos passar por grandes problemas. Toda a população portuguesa vai ter graves problemas para sobreviver. É assustador o número de pessoas que estão a sair do país, e não são só os desempregados. Infelizmente, não são só os desempregados. São muitos dos nossos bons técnicos que estão a sair do país e têm emprego em Portugal. Porque o aumento dos impostos ao nível a que foi posto está a levar. E isto, eu julgo que qualquer de nós, hoje, conhece pessoas que estão a sair de Portugal, e isto é muito complicado para nós. Portanto, não me parece que venhamos a ter um 2013 em Portugal sossegados. Mas, voltando à sua pergunta, porque eu acho que a importância da pergunta começa naquilo que vai ser a resposta da Europa não só para Portugal, mas para todo e aqui pouco já interessa o que é que vai acontecer à Grécia, mas para aquilo que a Europa quer realmente ser no futuro. E eu aqui continuo com grandes dúvidas, porque não sei se estivemos uma alteração de rumo na Europa até setembro, pelo menos. O meu problema é que, a minha opinião, é que não é previsível uma alteração de rumo. E é um dos meus problemas e uma das minhas grandes dúvidas para o futuro de Portugal e da Europa. Tudo um pouco é pior, que se não altera... É que nós não temos... Já aqui falámos várias vezes. As medidas que são tomadas e que são decididas não são más. Eu diria que algumas delas são boas. O problema é quando é que são tomadas. E se nós vamos a tempo de colmatar e de resolver isto, porque o Brasil não está parado, a China não estão paradas, a África não está parada, está a crescer e a evoluir a uma velocidade, tirando o norte da África, a Argélia e Marrocos têm características diferentes, mas está a evoluir a uma velocidade e a crescer a uma velocidade e a definir estratégias para os seus diferentes países, coisa que nós não estamos a fazer claramente. Portanto, nós não podemos estar à espera. A Europa está à espera de quê? Luís, tudo bom? Este ano 2013, marcado por estes fatores. Vamos começar pela Europa. A alteração de rumo até às eleições na Alemanha parece-lhe previsível? Não. Eu julgo que a senhora Merkel vai com certeza e ela vai ganhar e, portanto, vai manter o seu rumo. E eu concordo eu julgo que ela é uma pessoa corajosa, determinada e que levou a Europa a alterações profundas, digamos, do seu comportamento e no bom sentido, no sentido da coesão orçamental, da coesão do sistema financeiro, etc. Portanto, eu julgo que não vai haver nenhum problema especial. Eu espero que o professor Mário Monti, de facto, cumpra, digamos, a promessa que aparentemente fez, que é de liderar uma coligação de partidos do centro. E as últimas sondagens davam essa coligação à frente, embora o Berlusconi estava em terceiro lugar, portanto estava o Mário Monti, digamos, a coligação de partidos que ele iria chefiar à frente, depois digamos, os partidos mais à esquerda em segundo lugar e depois o Berlusconi, porque eu acho que o regresso do Berlusconi é um desastre europeu, mas pronto. Vão ver, e a candidatura dele, julgo que empurra por negação os votos para a esquerda, que é outro fenómeno perigoso em Itália. Mas eu julgo que a Europa, eu tenho um bom pressentimento em relação à evolução da Europa. Eu não estou nada convencido que a Europa que vai evoluir mal. Não estou. A Europa em si. Depois temos Portugal. O facto da Europa evoluir bem é bom. Porque mas quando o Luís Todo Bom fala de evoluir bem, refere-se exatamente aqui. Primeiro, digamos, a terminar todo o processo de consolidação orçamental e de consolidação, digamos, das regras de funcionamento europeias. Eu julgo que isso vai terminar no primeiro semestre de 2013, teremos provavelmente isso terminado. Depois, a decisão de reindustrialização da Europa, que é uma decisão fundamental, isto é uma decisão estratégica. Repare, durante todos estes anos, a Europa desindustrializou-se, com a introdução e com a adoção de novas tecnologias. Terceiro, o programa de investigação e desenvolvimento e tecnológico da Europa, que é muito intenso e que é bom e que está a produzir resultados. E, portanto, eu julgo que a Europa está no bom caminho e todos os países fizeram cortes e restrições orçamentais e, portanto, ganharam competitividade ganharam competitividade laboral, vão ter que olhar um bocadinho mais para
para a competitividade fiscal, mas isso eu julgo que eles chegarão lá. E depois temos Portugal. Não, antes disso ainda temos os Estados Unidos, que eu também Muito tenho bem. Temos 3 minutos. Sentimento Temos que gerir. Em relação a Portugal, há uma expressão que eu acho péssima para Portugal, que é isso, que é esta, que é o que eu quero é que 2013 acabe depressa para vir 2014. Eu esta expressão acho que é dramática, é perigosa. O que nós devemos dizer não é isso. Eu digo assim, eu estou disponível para trabalhar muitíssimo em 2013 para que 2014 seja um ano bom. E é esta mensagem que eu julgo que é preciso transmitir aos portugueses. 2013 vai ser um ano de muito trabalho, de muito esforço, para que 2014 seja melhor. Porque se em 2013 a única coisa que nos sentarmos à sombra da bananeira e esperarmos que o tempo passe, eu julgo que 2014 não vai ser melhor. Luís Souto Bom, com a execução orçamental e com as eleições no final do ano, em outubro, eventualmente, o Governo chegará a essa altura e, eventualmente, com um cartão amarelo nessas eleições, com força para chegar a 2014? Ou nessas alturas haverá contagem de espingardas? Não vejo. Repara, o Presidente da República é muito formal em relação, digamos, aos mandatos. Ele já disse que não vai provocar nenhuma crise. Não vejo nenhum entusiasmo nas eleições autárquicas que vá provocar o despesismo típico destas eleições. Que pela primeira vez vamos ter eleições sem muita despesa e sem muitas promessas e tal. É natural que o PSD provavelmente vai recuar, o que é natural, e vai perder câmaras, etc. Mas a seguir, eu julgo que o Governo manter-se-á, porque é o nosso destino também. E é natural que nessa altura se faça uma remodelação governamental. É o que eu prevejo, para ganhar ânimo até ao final do mandato. Agora, volto a dizer, 2013 é um ano de muito trabalho. E, nomeadamente, as privatizações, por exemplo, são um processo crítico, porque a atração de investimento estrangeiro não vai ser possível a não ser através do processo de privatizações. Isso, para mim, é claro. Muito bem, fica esse voto também para vocês, que são comentadores aqui de muito trabalho durante este ano de 2013. Vamos ter certamente muitos assuntos para comentar. E, mais uma vez, fica o meu voto de um excelente ano para ambos. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Regressa amanhã. Aproveite este dia.